O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Alguém ajuda, porque... Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho desta quinta-feira, da 23ª semana do tempo comum, ele é um tanto quanto desafiador. Jesus parece aqui no Evangelho exigir demais de nós. Sem dúvida nenhuma, nós estamos diante da prova de fogo do ser cristão, que é amar os inimigos, perdoar incondicionalmente.
E aí, nós já percebemos que ser cristão, ser católico, é per si um milagre. Milagre. É estar acima da natureza. Porque a natureza não ama inimigo. A natureza não perdoa incondicionalmente. Isso não está na nossa capacidade humana. Por mais que uma pessoa seja reflexiva, por mais que ela tenha uma filosofia de vida, por exemplo, como Mahatma Gandhi, que libertou a Índia também com esta sabedoria da não violência, mas no meio de 1 bilhão de pessoas, vem de vez em quando uma alma mais iluminada racionalmente. E quando a razão é realmente razão, ela está na esfera do sobrenatural. Foi o que aconteceu com Sócrates, Platão e Aristóteles. Foram tão racionais que chegaram à esfera do sobrenatural. Mas é Platão mesmo que diz: nós não podemos ir mais adiante porque nos falta uma revelação divina. E nós tivemos essa revelação divina, né? Essa revelação divina é a pessoa santíssima de Jesus Cristo de Nazaré. Quem trouxe esta doutrina do amor total, do amor incondicional, do amor absoluto? O Antigo Testamento não dizia isso. No Antigo Testamento, o que vigorava era a lei do talião. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. A pedagogia divina no Antigo Testamento é tão sábia que vai preparando o povo judeu para o ápice da revelação. E o ápice da revelação é a encarnação do Verbo. O auge da salvação é a pessoa santíssima de Jesus. Então agora Deus não precisa falar mais através da nuvem, da coluna de fogo ou dos profetas. Ele nos fala face a face. Como diz São João no seu Evangelho: nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos o Verbo da vida. E Jesus está ensinando para nós aqui o Evangelho, está ensinando para nós esta boa notícia, porque nós, de hoje até o fim da nossa vida, nós travaremos muitas lutas, nós passaremos por muitas batalhas, nós precisaremos lutar, e lutar corajosamente como um cavalheiro. Padre, eu preciso viver o que Nosso Senhor está dizendo. Lucas 6:27. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam. Bendizei aqueles que falam mal de vós e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa também levar a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvam. Qual que é a filosofia aqui de Jesus? Qual que é o cerne do ensinamento de Jesus? Jesus, ele quer acabar com aquela queda de braço. Jesus quer acabar com essa disputa que está dentro de nós, de querer ser mais do que os outros. Porque se alguém vem fazer violência e você não corresponde com violência, a violência acaba por si mesma. Se alguém provoca e você não provoca, a provocação acaba por si mesma. Se alguém fala mal e você não devolve isso na mesma moeda, a calúnia vai acabar por si mesma.
Então São Paulo também vai dizer a mesma coisa. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas triunfai do mal pelo bem. E foi assim que Jesus Cristo venceu o mal. Na sua paixão, nós estamos celebrando uma missa em honra ao preciosíssimo sangue de Jesus. Na paixão de Jesus, Jesus foi sendo esbofeteado, batia de um lado, ele oferecia o outro, caluniava, ele silenciava, o arrastava e ele rezava por aqueles que o caluniavam, que o batiam, perdoou na cruz. Padre, isso é muito forte, isso não é para mim, eu não tenho força. Ainda bem que você acabou de descobrir, você não tem força mesmo. O ser humano não tem esta capacidade de amor. O amor que o Evangelho nos chama a viver, ele é sobrenatural, ele está acima da natureza. E como que então faz para que a gente consiga chegar a esse nível de amor? É não negligenciar a vida devota. Nós não podemos negligenciar os meios para a nossa salvação. São João Bosco, que é um santo, ele sabe muito bem como fazer santos. E aqui eu quero iluminar o Evangelho de hoje com as palavras de São João Bosco. Quais que são esses meios que Deus nos deu para a gente chegar a esse amor sobrenatural? Diz São João Bosco: que dom imenso Deus nos fez ao criar-nos, aproveitar a sua graça e nos chamar a ir para o paraíso. Não termina aqui, porém, os favores divinos. Ele quis também nos doar os meios necessários para fortalecer a nossa fraqueza e conservar-nos na sua graça. Deu-nos as igrejas, onde podemos participar das sagradas celebrações. Garante-nos que este lugar é santo, é a sua casa, e todo aquele que nela pedir alguma coisa será infalivelmente atendido. Minha casa é uma casa de oração. Além disso, o nosso Deus misericordioso, conhecendo a nossa inclinação para o mal, as paixões, os maus hábitos, que nos estimulam e levam a novas quedas, como remédio eficacíssimo para a nossa fragilidade, instituiu o sacramento da Eucaristia, no qual, por meio do seu próprio corpo e do seu sangue preciosíssimo, nos fortifica contra os assaltos do inimigo, nossa alma, e nos torna invencíveis diante dos seus ataques. E dado que por causa da situação miserável em que nos encontramos, poderíamos nos assustar-nos diante de tanta grandeza deste sacramento, ele nos convida com estas amorosíssimas palavras: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fracos, e eu vos fortificarei. Depois ordena aos seus ministros que nos forcem e quase nos obrigam a frequentar este sacramento. Lucas 14, 23. Compele-te entrare, forçai-vos a entrar no banquete, o banquete que o Rei quer nos dar. Nós não sabemos como devemos orar, nem o que devemos pedir a Deus. O Divino Salvador então nos ensinou o Pai Nosso, Pater Noster, qui es in celis, uma oração com a qual podemos fazer eficazmente a Deus, sem o perigo de coisas distintas daquilo que Ele quer nos dar. O momento em que mais precisamos da misericórdia divina é, sem dúvida, o momento da morte, quando, sem forças, o demônio usa de todos os ardis para se apossar de nós.
Quantos remédios Deus nos fornece neste momento, O viático que nos fortalece, a extrema unção que cancela os pecados e ainda, se houver algum, é totalmente perdoado. A bênção papal pela qual nos é concedida a indulgência plenária, muitas outras bênçãos e orações que a igreja manda fazer para todos os que se encontram nos últimos momentos. Estes são todos os gestos de pura misericórdia e bondade divina para nos mostrar quanto seja querida por Deus a nossa salvação. Mas o que objetivam todos esses gestos da misericórdia? Tendem a que os que ainda vivem na igreja militante, nós, se enamorem da alegria celeste que goza a igreja triunfante. De fato, o próprio nosso Salvador Jesus Cristo é chefe da igreja em que vivemos, a qual não é outra coisa senão uma passagem para a glória, para a igreja triunfante, da qual igualmente é chefe o próprio Senhor Jesus Cristo, delícia de todos os santos. Ele deseja grandemente fazer destas duas igrejas, a igreja triunfante, a do céu, e a igreja militante, a da terra, um só reino de santos. Por isso não poupou nada que pudesse ser útil para a salvação das almas, de tal modo que se alguém se perder, perde-se por própria culpa, não querendo usar os meios que Deus lhe proporcionou. Quando virá o suspirado tempo em que, deixando o exílio deste mundo, nos uniremos perfeitamente a Deus na igreja dos bem-aventurados? Meus caros fiéis, é certo que temos lá no céu um lugar preparado para cada um de nós. É certo que o Senhor nos quer ver a todos salvos com Ele. É certo também que o tempo da vida presente é muito breve. E deste tempo depende a nossa salvação eterna. Coragem, meus filhos, nos diz São João Bosco. O reino da glória nos foi conquistado pelo nosso Salvador. Ele é o meio, o guia, o prêmio, nada faltando a não ser a nossa cooperação. Será preciso sofrer alguma coisa nestes poucos dias de vida que ainda nos restam, mas se compararmos estes breves sofrimentos com o prêmio eterno que está preparado para nós no céu, não há nada que é comparável a isso. Aqui se sofre pouco tempo, lá se gozará para sempre da alegria. Aqui devemos sofrer fome, sede, tribulação e também a morte. Não importa, tudo isso será compensado pela alegria eterna, por uma satisfação perfeita e uma felicidade plena, e com aquela glória que nós podemos, sim, imaginar. Nunca, porém, compreender, nem exprimir, a não ser dizendo que estaremos para sempre juntos com o Senhor. Semper cum Domino eremus, para sempre estaremos com o Senhor. Precisamos fortalecer a nossa fé. O Senhor quer tornar-nos, cada um de nós, outros Cristos, quer fazer de nós verdadeiramente um espelho de amor, espelho de verdade. E a gente não pode desistir. O Evangelho hoje é com certeza o Evangelho da imitação de Cristo. Perdoar, oferecer a outra face, dar sem querer nada em troca, sofrer, se entregar. Isso para o mundo é uma loucura. Isso dentro da igreja católica, muitas vezes já não tem força mais. As pessoas acham que isso é coisa do passado, ou um mero ideal que nunca será encontrado. Mas não, a graça é eficaz. Romanos, capítulo 5, versículo 20.
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis revestidos da força do alto. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Mateus capítulo 19, versículo 27. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Não somos nós que colocamos a medida do ser cristão, é o próprio Senhor. A sua medida, dependendo da sua idade, sua condição financeira, da sua cultura, do seu estado de saúde, a tua medida é Cristo, a estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 23. Somos chamados a crescer de graça em graça, de fé em fé, até atingirmos a estatura de Cristo. O Evangelho é isso. O Evangelho é esta força salvadora para aquele que crê. Romanos 1, 27. É uma força. Você que é pai, você que é mãe, você colaborou com Deus na criação dos teus filhos. Mas ali tem uma força invisível que fez com que a criança se desenvolvesse no seio da mãe. Depois que a mãe deu à luz a criança, ela continua a desenvolver. Nós não somos protagonistas da salvação, nem da vida biológica, nem da vida sobrenatural. É Deus quem faz, mas precisa da nossa colaboração. Termino com mais palavras preciosas de São João Bosco. Jesus Cristo é o modelo de cada um de nós. Cada um de nós. Disse um dia Deus a Moisés: lembra-te bem de executar as minhas ordens e faze tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado na montanha. Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Deus diz o mesmo aos cristãos. O modelo que todo cristão deve copiar é Jesus Cristo. Os cristãos dos 3 primeiros séculos, eles diziam: cristianos alter Christus. O cristão é um outro Cristo. Vamos repetir? Mais uma vez. Mais forte. Isso. Ninguém pode vangloriar-se de pertencer a Jesus Cristo se não se esforça para imitá-lo. Livro precioso, Imitação de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Irmãos, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que São Paulo tem essa autoridade? Porque ele disse em Gálatas, escreveu, disse, viveu, foi transformado. Gálatas 2:20, vivo, mas já não sou eu. Cristo que vive em mim. São João Bosco nos diz: por isso, na vida e nas ações de um cristão, deve-se poder ver sempre a vida e as ações do próprio Senhor Jesus Cristo. O cristão deve rezar como Jesus rezou sobre a montanha, com recolhimento, humildade e confiança. O cristão deve ser acessível como era Jesus Cristo para os pobres, os ignorantes, as crianças. Não deve ser orgulhoso, pretensioso, arrogante. O cristão faz tudo para todos a fim de ganhar alguns para Jesus Cristo. O cristão deve tratar o próximo como Jesus Cristo tratava. Por isso, seu relacionamento deve ser edificante, amoroso, cheio de seriedade, doçura e simplicidade. O cristão deve ser humilde, como foi Jesus Cristo, que ajoelhado lavou os pés dos seus discípulos, lavou também os pés de Judas que o traiu. O verdadeiro cristão se considera como o menor de todos e como servo de todos. O cristão deve obedecer como Jesus Cristo obedeceu.
o qual foi submisso à Santíssima Virgem, a São José, por 30 anos, e obedeceu seu Pai Celeste até a morte, morte de cruz. O verdadeiro cristão obedece seus pais, seus patrões, seus superiores, porque ele reconhece neles o próprio Deus, de quem eles fazem as vezes. O verdadeiro cristão, ao comer e beber, deve ser como era Jesus Cristo, nas bodas de Caná da Galiléia, em Betânia, isto é, sóbrio, temperante, atento às necessidades dos outros e mais preocupado com o alimento espiritual do que com o alimento do corpo. O bom cristão deve ser para os seus amigos como era Jesus Cristo com São João e São Lázaro. Deve amá-los no Senhor por amor de Deus, confiar-lhes cordialmente os segredos do seu coração e, se eles caírem no mal, usar de toda a solicitude para fazê-los retornar ao estado de graça. O verdadeiro cristão deve sofrer com resignação as privações e a pobreza, como sofreu Jesus Cristo, calor, frio, as intempéries da vida, que nem tinha mesmo aonde apoiar a sua cabeça. Ele sabe tolerar as contradições e as calúnias, como Jesus Cristo tolerou as dos escribas e dos fariseus, deixando a Deus o cuidado de justificá-lo. Ele sabe tolerar as afrontas e os ultrajes, como fez Jesus Cristo quando foi esbofeteado e lhe cuspiram no rosto e o insultaram de 1000 maneiras. O verdadeiro cristão deve estar pronto a tolerar os sofrimentos do Espírito, como Jesus Cristo, quando foi traído por um dos seus discípulos, renegado por outro e abandonado por todos. O bom cristão deve estar disposto a acolher com paciência qualquer perseguição, doença e também a morte, como fez Jesus Cristo, que com a cabeça coroada de espinhos, com o corpo dilacerado pelos flagelos, com os pés e as mãos transpassados por pregos, entregou em paz a alma nas mãos do Pai Celeste. De modo que o verdadeiro cristão deve dizer como o apóstolo São Paulo: não sou eu que vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20, repetimos novamente. Quem seguir Jesus Cristo segundo o modelo aqui descrito de São João Bosco, está seguro de um dia ser glorificado com Jesus Cristo no céu e com Ele reinar por toda a eternidade. Santo Agostinho diz assim: aquele que para de meditar sobre a eternidade, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. Desculpa, sociedade moderna, contemporânea, perdeu os dois, a fé e o juízo. E se você não ficar espertinho, você vai ficar igualzinho eles, ateu e doido, esquizofrênico, com comportamentos muito longe de um ser humano. Agora é o tempo da perseverança, tempo da graça. Hoje na missa cedo, dizia para o pessoal: quando a gente faz uma coisa bem na vida, eu fiz um bom curso técnico quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 15 anos, eu aprendi a soldar, eu aprendi a costurar, eu aprendi a pintar. Quando a gente faz um bom curso técnico, um bom curso de línguas, eu aprendi inglês, eu aprendi espanhol, eu aprendi a jogar futebol, eu aprendi a andar de bicicleta. Isso nunca mais sai de dentro da gente. É verdade ou não é? Quando a gente aprende a ser bom cristão, participar bem da missa, comungar bem, valorizar a ação de graças, adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento, isso é um penhor extraordinário de graças para daqui 5 anos, 10 anos,
20 anos, 15 anos, porque já dizia um filho espiritual de São João Bosco, Beato José Lamano: quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos na nossa direção. Precisamos ser cristãos de verdade, com atitudes. E para ser cristão de atitude hoje, vai ter que ter uma certa violência. O que é essa violência, padre? Atitude, decisão, propósito. Mateus 11, 12. Desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino do céu é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. É uma violência pela virtude, pelo amor, pela fé. E se a pessoa que está do meu lado não compreender isso, dá a mala para ela. Vai com Deus e Nossa Senhora que te acompanha. Que o cristão não pode ser uma pedra de tropeço para o outro. Se um namoro me impede de ser de Cristo, isso precisa acabar. Se um trabalho me impede de ser de Cristo, isso precisa acabar. Se um certo estudo me impede de ser realmente cristão, isso precisa sair do caminho da minha vida. Aí o Senhor vai dar essa graça para cada um de nós. Peçamos nessa missa, nessa Passio Domini, esta configuração profunda com o coração do Senhor. Que a Virgem Maria nos leve muito mais, que nos gere para o Evangelho, a estatura de Cristo. Filipenses 1:27. Uma coisa só importa: viver a estatura, a altura do Evangelho de Cristo. O resto, diz o próprio São Paulo, não passa de esterco. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vida.